Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 a 11, principalmente do versículo 6 a 11, é um texto muito importante para mim. Assim, eu enxergo ele como sendo tendo um valor muito grande dentro das Escrituras, principalmente na área da cristologia. E a gente vai trabalhar um pouco também nele hoje. Amém? Então, lá em Filipenses, capítulo 2, a gente vai fazer um jeito diferente. Eu geralmente gosto de ler todos os versículos, né? O Nelson gosta de ler o primeiro. Eu não vou ler nem todos e nem o primeiro. Eu vou ler o versículo 5. Porque o versículo 5 é praticamente a temática do que nós vamos tratar hoje. Então, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, te agradecer, pois sei que o Senhor irá falar aos nossos corações, nos conduzindo, Paizinho, na palavra da verdade, nos fazendo crescer e amar mais a Ti, Paizinho. Que venhamos compreender todos os Teus ensinamentos e vir aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, tem uma história que eu escuto há muito tempo, que é de um irmãozinho, né? Vou usar o termo irmãozinho, não, vou usar o irmão, né? Parece estar menosprezando, né, o pobre. Tinha um irmão que, ali para a banda ali do Amazonas, que geralmente as igrejas são longe, tem uma certa dificuldade. Para você chegar na igreja, você tem que muitas vezes atravessar rios, né? E esse irmão era um irmão muito servidor. Então, toda vida que iam para o culto, que andavam distâncias muito grandes, quando chegava lá no local onde estava o barco, esse irmão era o primeiro ali a pegar os remos, né, para remar, para poder levar o pastor, os presbíteros, os diáconos e outros irmãos que estavam indo ali para a igreja, né? E esse irmão há muito tempo vinha fazendo isso, semanas, meses, toda a vida. Ele, não, pode deixar que eu que vou remar e levar todos ali para a congregação, né, para a igreja. Chegou um momento que o pastor, né, vendo o servir daquele irmão, decidiu consagrá-lo a diácono, né? Então ele chegou, opa, o irmão é muito servidor, é um irmão realmente ali que tem um desejo de estar realmente na obra, servindo, cuidando, então vamos consagrá-lo a diácono. Então, certo dia, quando ele estava indo para o culto, o irmão foi lá, pegou os remos, remou, chegou lá na igreja e foi anunciado a ele que ele ia ser consagrado a diácono. E quando ele foi consagrado a diácono, na volta, os irmãos todos entraram, né, dentro do barco e cadê o irmão? Ninguém viu o irmão. Cadê o irmão? E procuraram o irmão e olharam e tal. Aí quando procurando no barco, aí viram o irmão lá atrás, assim, no barco. Aí perguntaram, irmão, e aí vai começar a remar não? Não, agora eu sou diácono, não vou remar. Então, meus irmãos, é interessante que aqui a gente vê claramente uma ilustração de alguém que não está refletindo as atitudes ali de Cristo, né? Claramente a gente vê que a atitude dele ali era uma atitude fundamentada somente no seu eu. Não era uma atitude fundamentada no próximo e no amor a Cristo. E nesse versículo 5 que a gente citou, que fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Paulo ele nos chama a atenção para as nossas atitudes, né? Algumas traduções, eu não sei se é a ARA, né, fala sobre a questão de sentimento. Só que essa palavra sentimento, ela não reflete o que o texto está realmente querendo dizer. E nem a palavra atitude. É muito difícil você pegar... O grego ele é muito rico, né? As suas palavras são muito ricas. Então a gente não conseguiu encontrar uma palavra. Pelo menos a NVI, ela conseguiu trazer uma palavra que se adequasse mais ao que o apóstolo Paulo está querendo dizer com, aqui no caso, atitude. Essa palavra, quando a gente realmente está estudando ali e vendo o que ela significa, basicamente ela significa um pensar correto, pois sei que esse pensar é correto, e assim eu tomo uma atitude correta. Ou seja, não é suficiente somente a atitude correta, só cronometrar aqui, então eu me perco no tempo. Não é somente a questão de tomar uma atitude correta. A gente viu o irmãozinho lá,
tomando uma atitude correta de abençoar ali aqueles irmãos que estavam indo lá para a igreja, para servir, né? O pastor que estava ali preparando o sermão, preparando, né? Tirando um tempo realmente para poder trazer uma palavra digna e fiel. Também não é suficiente ter um pensar correto. Eu posso pensar que aquilo que eu devo fazer é correto, eu vou lá e tomo uma atitude correta. Mas também eu tenho que saber que aquilo é correto. Eu tenho que ter entendimento de que aquilo é correto. Às vezes, quando você, uma criança, um exemplo, você chega, ó, isso aqui é a atitude correta. Ela faz aquela atitude, ela sabe que é correto, ela faz a atitude correta, mas ela não sabe o porquê é correto aquilo. Essa palavra aqui, quando fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ela é uma palavra que se estende para essas três categorias. O pensar, o entendimento e a atitude. Então, Paulo aqui, ele está nos chamando, dizendo, ó, seja o pensar de vocês, seja o entendimento de vocês sobre essa tal atitude que vocês vão tomar, e a atitude de vocês sejam corretas. Sejam as de Cristo Jesus. Então, é um conjunto ali que transmite algo muito mais profundo. Eu vi eu não sei, acho que foi o Jonas Madureira falou, não. Eu estou em dúvida, ou foi o Jonas ou foi o Gruden na teologia dele. Que ele fala que é basicamente ser sábio. É você ser sábio em relação ao seu modo de agir no seu dia a dia. É você pensar como Cristo, ter esse entendimento de que aquilo que você está fazendo é correto e tomar a atitude correta. Mas aí surge uma pergunta, né? Que quais são essas atitudes, no caso aqui ele vai citar somente uma, mas eu vou trazer duas que eu consegui enxergar no texto também, que são de Cristo. Quais são essas atitudes? Né? Paulo ele vai chamar a atenção para uma atitude, por isso que ele fala assim, ó, seja a atitude de vocês, ele fala no singular, então ele vai chamar a atenção para uma atitude, mas a gente vai enxergar um pouco mais, principalmente quando a gente analisa o capítulo 1 dessa carta, que existe uma segunda atitude que é muito profunda também. Então, quando a gente pensa sobre essa questão do que nós devemos cultivar em relação às atitudes de Cristo, nós encontramos a nossa primeira, que a gente está lá no versículo 2. No versículo 2 diz assim, completem a minha alegria. Então, a primeira atitude que nós devemos cultivar é a atitude de sermos alegres. Por que eu estou trazendo isso? Quando a gente vai ver ali no capítulo 1, Paulo, ele começa na sua carta se identificando, no versículo 1. Algo que me chamou também bastante a atenção é que no versículo 1, ele não se identifica como apóstolo, como na maioria das cartas. Ele se identifica como servo. Por quê? Por causa que essa igreja era uma igreja acolhedora. Era uma igreja que o próprio Paulo tinha fundado, e era uma igreja que estava ali em constante auxílio em relação a Paulo. Então, eles tinham um certo vínculo de proximidade ali. Então, não existia a necessidade de Paulo se apresentar como um apóstolo. Por quê? Porque eles já tinham Paulo como apóstolo. Geralmente, as cartas que Paulo se identifica como apóstolo são as cartas que as igrejas ali, está surgindo determinados grupos que estão questionando a autoridade dele. Então, ele começa se identificando como apóstolo. Mas aqui nesse caso, ele não se identifica como apóstolo. Logo em seguida, do versículo 3 ao versículo 8, do capítulo 1, ele vai começar a fazer um louvor de agradecimento por aquela igreja. Porque era uma igreja santa, era uma igreja fiel, era uma igreja que amava a Deus, era uma igreja que estava ali ajudando ele constantemente. Do versículo 9 ao versículo 11, a gente vê Paulo fazendo uma oração ali de súplica por aquela igreja também, a igreja que estava lá em Filipos. Mas o mais interessante, quando a gente vê tanto esse louvor, essa apresentação dele, essas orações, que quando a gente parte do versículo 12 ao versículo 30, a gente consegue enxergar uma coisa que estava acontecendo na vida de Paulo. Paulo estava preso. Ou seja, Paulo ali preso, passando por toda uma situação. Não é que nem as prisões de hoje em dia. Era uma prisão realmente onde você ficava sofrendo realmente ali. Paulo estava preocupado com a igreja. Estava preocupado ali com o avanço da igreja, com o progresso da igreja. E ele chama a atenção que a prisão dele está servindo para que a igreja venha avançar, a igreja crescer.
A gente vê no versículo 14 que a igreja ela está crescendo por pessoas que estão indo com as motivações corretas. São pessoas que realmente estão ali propagando o evangelho, anunciando as boas novas com as motivações corretas. Mas existem também pessoas que estão propagando o evangelho por pura inveja. Ou seja, pessoas viram ali Paulo preso e viram o sofrimento de Paulo ali e viram, opa, Paulo está preso, Paulo está sofrendo. Se Paulo sofrendo, Paulo preso, ele está tendo uma preocupação ali com o progresso da igreja, então mais eu que estou aqui fora, com a liberdade de anunciar o evangelho, com a liberdade de anunciar as boas novas, aí que realmente eu devo anunciar. E com alegria, glorificando a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Isso nos traz até uma lição importante, que eu já falei aqui algumas vezes, outras pessoas já falaram. Nós temos uma liberdade muito grande aqui no Brasil para propagar as boas novas. Mas existem locais que não existe essa liberdade. E muitas vezes nós estamos a reclamar, né? Talvez muitos hoje aqui estão com o pensamento, meu Deus, que calor, né? No culto aqui está calor, como é que pode um calor desse, né? Pense que tem pessoas que estão cultuando a Deus dentro de uma prisão, sem ventilador, no chão, sem cadeira, muitas vezes onde os seus dejetos ali, a urina e tudo que não presta ali, eles fazem naquele local, mas eles estão cultuando ali a Deus, servindo a Deus, porque estão presos, por quê? Porque proclamaram as boas novas. E Paulo estava passando por situações semelhantes a essa, e mesmo assim ele estava alegre, porque ele sabia que existiam pessoas que estavam ali, proclamando as boas novas e fazendo o reino avançar. Tanto com a motivação correta, como eu citei em relação ao versículo 14, quanto com a motivação errada, mas o evangelho estava sendo anunciado e as boas novas estavam, né, sendo apresentadas aos gentios e pessoas que não criam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aí quando a gente vê no versículo 1 do capítulo 2, né, que a gente está dando uma passeada, porque o texto é um pouco assim meio quebrado. No versículo 1 do capítulo 2, ele fala assim, se por estarmos em Cristo. Quando ele fala esse se aqui, ele não está falando de uma possibilidade. Isso aqui a gente chama de condicional de primeira classe. Esse se, ele está trazendo uma ideia de veracidade. Então, quando ele fala, se por estarmos em Cristo, é como ele estivesse dizendo assim, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então, nós estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, temos comunhão no Espírito, temos profunda afeição e compaixão. Então, ele está falando que tudo isso é algo que aquela igreja e ele tem. Não é uma possibilidade se. É muito parecido com a questão do sermão ali da montanha que a gente vê. Que algumas pessoas acreditam que aquilo ali é tipo assim, não, talvez você possa ter uma daquelas características ou algumas. Não, eu já creio que todo cristão tem aquelas características. Não é uma possibilidade. Você tem. Algumas em maior e outras em menor medida, mas você deve ter. Se uma delas faltar, quer dizer que tem alguma coisa errada. E você deve rever os seus conceitos. Certo? Então, ó, quando a gente vê isso, esse si, como eu disse, que se apresenta como algo verídico, ou seja, tudo que for apresentado, desde os louvores, as orações, as prisões, os combates passados que a gente vê no versículo 30 do capítulo 1, aconteceram por eles estarem em Cristo. E isso é um motivo de alegria. Eu às vezes fico tentando entender. A gente tem muito conforto, né? A gente tem muita liberdade, muito conforto. E eu fico imaginando Paulo aqui nessa situação ali preso. Ou ali quando a gente vê no capítulo 16 de Atos, ali os irmãos presos e louvando a Deus. E glorificando e exaltando o nome do Senhor, alegres, felizes, algo que realmente estava ali no coração deles. Cristo Jesus, quando estava aqui na terra, né, em forma corpórea, ele tinha um espírito alegre. Ele estava alegre em todo momento. Mesmo no momento de sofrimento, ele estava alegre. Não era algo ali que ele, agora, não.
Ah, mas ali no Getsemane e tal, não sei o que, ele estava triste. Não, ele estava alegre porque ele sabia que aquele sacrifício dele ia ser um sacrifício que ia beneficiar a humanidade. E é isso que ele vai trazer logo em seguida. Quando a gente for entrar, daqui uns 2 minutinhos, no versículo 6 ao versículo 11, que ele vai falar um pouco sobre a questão do esvaziar, que a gente vai se aprofundar um pouco mais, que talvez vai ser a parte que a gente vai mais trabalhar. Ele vai tratar muito sobre esse assunto, de uma alegria, de realmente de ele ser exaltado ali, todos esses aspectos que estão relacionados com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, se estamos em Cristo, não hajamos por ambição ou egoísmo, mas estejamos, ou melhor, sejamos alegres. E cultivemos a nossa segunda atitude de Cristo, que é a que a gente vai mais trabalhar hoje à noite. A primeira é a alegria. A segunda atitude que nós devemos cultivar em nossas vidas é que nós devemos nos humilhar. Né? Observe o versículo 3. Vamos ler o versículo 3 aqui. Nada façam por ambição, egoísmo, por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Eu acho, na área também, ele usa a ideia de partidarismo. Não sei se alguém tem a área aí, fala sobre essa ideia de partidarismo. Então, ele não fala por ambição egoísta, ele fala por partidarismo. Né? Essa palavra partido, né, que partidarismo, partido, ela vai completamente na ideia contrária do que Paulo está querendo tratar, que é a questão de unidade. Ou seja, uma coisa que não é unida, ela é partida. Mas o que seria essa ideia, né? Ou melhor, vamos mudar a pergunta. Por que surgem esses partidos, né? Primeiro a gente vê que partidos, né, surgem por causa de divergências de ideias. Vamos citar como exemplo partidos políticos. Temos o PT e temos o PSDB. Por que muitas vezes surgiu um outro partido ali? Porque existia uma pessoa ali, naquele grupo, que não concordava com as ideias que eram, né, transmitidas naquele grupo. Então ele preferiu juntar-se com outras pessoas, né, e trazer essa ideia, né, nova, criando um novo partido. E a gente vê até no versículo 2, ele chamando a atenção sobre a questão de um mesmo modo de pensar. Ou seja, todos pensando do mesmo jeito. Certo? Mas não é suficiente essa ideia da divergência de ideias para fundamentar um partido. Existe uma outra coisa que é quando você deixa de considerar o outro superior a você. Essa ideia superior não quer dizer que você vai considerar a outra pessoa o Goku, né? Porque tem um instinto superior. Não é essa ideia. É quando eu abro mão, quando eu aprendo a ceder determinadas coisas. Quando eu começo a pensar mais no conjunto do que em mim mesmo. Dentro da igreja, as atitudes devem ser tomadas em conjunto. É por isso que um dos modelos que, para mim, se for mais correto, realmente é o congregacional. Me desculpe se alguém defende o governo ali presbiteriano, né? E o episcopal nem se fala. O que seria isso? O episcopal é quando tem uma pessoa ali que manda em tudo. Ele é o Senhor, é o Deus. Né? Eu me congreguei em uma igreja assim, que o meu pastor ele falava, não, eu recebi de Deus e eu não abro mão daquilo que eu recebi de Deus. E a gente fala, mas pastor, não é assim que funciona. A Bíblia está dizendo isso. Não, mas eu recebi de Deus isso e eu não abro mão. E a gente tentava argumentar, mas ele sempre trazia essa ideia, né, de que eu recebi isso de Deus, eu não abro mão. Por quê? Porque nesse tipo de governo ele tinha a voz final. Já aqui, por ser uma congregação batista, quem decide as coisas é a congregação, é a igreja. Por isso que tem aquele negócio, ó, né, da votação, eu nem sei como é que texto está que fala, né? Não sei o que, apoiadores e tal. Aí o irmão Léo que sabe que está mais aqui, né? Mas a gente vê essa questão, você vê que você está botando a ideia ali do conjunto. É a maioria que vai decidir. Só que pode surgir uma pessoa que não defende esse tipo de ideia, não quer ceder, é uma pessoa que se considera superior, uma pessoa egoísta, que ela vai começar a tomar atitudes ali para ver se ela consegue trazer pessoas para o lado dela. E ali ela está formando ali um
partido, uma panelinha, né, como se diz. Eu estava pesquisando sobre essa ideia de panelinha, isso surgiu lá na literatura, em 1900, essa ideia de panelinha, só para vocês terem uma ideia. Que era um grupo de estudiosos lá, Machado de Assis e um bocado de outro, que se reuniam para tratar sobre assuntos que eles gostavam. E toda a vida tinha comida, e vinha dentro das panelas. Aí começaram a chamar de panelinha. Né? Se você não sabia disso, agora está sabendo, né? Interessante que é um grupo que se reúne realmente ali, né? E começa a ir contra, divergir das ideias ali da igreja. Então, assim surgem os partidos. A pessoa para de considerar a ideia do todo e não quer mais ceder. E essa ideia do ceder realmente é algo muito pesado, principalmente para nós seres humanos. Né? Acho que todo mundo aqui é ser humano, né? Ou tem algum ET aqui, né? Mas todos nós somos seres humanos. Então, essa ideia do ceder uma ideia, ceder um pensamento, é algo muito pesado. As pessoas se apegam ali e brigam e fazem confusão, mas elas não querem ceder. Só que dentro da igreja existe uma unidade. Dentro da igreja existe um negócio que nós devemos realmente ceder. Nós não devemos nos apegar aos nossos pensamentos, nós devemos abrir mão por um bem maior. Por um bem maior. Nós devemos aprender a abrir mão. Quando nós nos apegamos aos nossos pensamentos, quando nós nos apegamos às nossas ideias e tomamos a atitude, existe a divisão. Isso é algo realmente muito preocupante, porque isso vai contra a ideia do humilhar-se e vai com a ideia ali do se agarrar ao seu egoísmo, ao seu orgulho. Você não quer ceder. Você não quer ceder, isso é muito perigoso. Então, Paulo, ele faz algo muito lindo, que é aí que entra o versículo 5, que vai trazer a ideia do exemplo de Jesus Cristo. No versículo 5, no versículo 6, ele fala assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. E continuando no 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Cristo, nós vemos aqui no versículo 6, ele não tirou vantagem pessoal do seu estado ali divino. Ele não olhou ali para o seu estado divino, não, eu sou Deus, que toda a humanidade realmente seja condenada ao fogo do inferno. Ele não pensou dessa maneira. Mas ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Eu acho muito interessante isso, por quê? Porque a gente, o ser humano, ele tem muita tendência a se apegar a títulos, como a gente viu lá na história do início. O cara foi consagrado a diácono e pronto. Não queria mais pegar lá nos remos para poder levar os irmãos. Por quê? Porque ele se apegou a um título. Então, foi a pessoa que recebe ali, é consagrada, recebe um... Porque a consagração a um determinado título, na minha visão, e eu acho que é também a visão escriturística da Bíblia, é um reconhecimento daquilo que a pessoa já é. Está reconhecendo. A pessoa vai ser consagrada aqui a diácono. Diácono, vai servir, né? Essa pessoa é consagrada a diácono para servir ali dentro da igreja em determinadas coisas, porque ela já exerce esse papel, já exerce essa função. Ali ela está apenas sendo reconhecida. Mas chega um momento que determinadas pessoas, quando são reconhecidas, pensam que o ser reconhecido, vou citar um exemplo bem tradicional, tem algumas igrejas que gostam daquelas cadeiras atrás, né, aqui, onde fica um bocado de gente em cima aqui, que não faz nada à igreja só porque recebeu um determinado título. Uma vez eu fui visitar uma igreja que, nessa época quando eu estava lá, a Luciano Cavalcante, que a mulher chegou assim para mim e falou assim, ei, você é pastor, né? Não, eu pastorei. Eu falava assim, não, estou pastoreando a igreja. Não, mas você é pastor, né? Não, de acordo com a visão, Ela, pois vai lá para frente. Eu, não, pelo amor de Deus, não quero ir lá para cima, não. E ela, não, vamos lá para cima, você tem que ir lá para cima. Não quero. Eu sei que a mulher pegou no meu braço e me levou lá para cima. Para que isso? Um título? O que é um título?
que é o título? Nós vemos aqui Jesus Cristo, o Deus encarnado, não se apegando ao seu título. Não se apegando, não é nem o seu título, né? Aquilo que ele é. Títulos podem ser tirados. Títulos podem ser tirados. Mas o estado de Jesus Cristo é o estado de Deus. É um estado divino. Ele é o que é. Não existe uma possibilidade de ele deixar de ser Deus. E pensando nisso, surge uma doutrina, uma teologia errada, que é quando as pessoas vão tentar entender essa ideia do esvaziou-se. Né? No versículo 7 fala assim, mas esvaziou-se a si mesmo. Aí a pergunta que vem é, se esvaziou de quê? Né? De que foi que Jesus Cristo se esvaziou? Esse texto é um texto difícil, complexo, mas é um texto interessante. Surgiu ali entre 1860 e 1910, na Alemanha e Inglaterra, uma teologia chamada de teologia kenótica. Essa teologia vem da palavra keno, né? Que significa esvaziar ou tornar-se vazio. Que é uma das coisas que muitas pessoas falam, que eu não sei se você já viu, né? Até algumas palestras do Jonas Madureira, que vai falar tanto sobre o phonesis quanto o kenosis, que é a questão do se esvaziar, né? Do se esvaziar. E essa teologia kenótica é uma teologia errada, que ele vai trabalhar a ideia desse se esvaziar, que Deus se esvaziou de determinados atributos. Pegamos um exemplo de um atributo. Deus, ele é onisciente. Então, quando Jesus Cristo se esvaziou, ele deixou de ser onisciente. Mas aí quebraria um outro atributo de Deus, outro atributo divino, que é a imutabilidade. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo sempre. Se eu tiro um determinado atributo de Deus, eu estou tirando as características do que é ser Deus. Deus, ele é onipotente. O que é ser onipotente? É que pode fazer todas as coisas. Para mim, eu gosto de dizer muitas vezes que Deus é onipotente, ponto. Se Deus é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, porque onipotente é dizer que pode todas as coisas. Tudo. Deus pode tudo. Aprendi isso lá no Nerd, viu? Com o Peter Jordan. Então, onipotente é isso. Onipotente é isso. Ele pode todas as coisas. Se eu estou tirando um determinado atributo ali de Deus, eu estou tirando a característica do que é ser divino. E eu estou quebrando a imutabilidade de Deus. Então, dizer que Deus deixou de lado alguns atributos quando se esvaziou, é uma ideia errada. Não é uma ideia correta. Isso é muito difundido. Jesus Cristo, ele deixou de ser Deus. Não, ele é sempre... Aí começa aquela briga, toda aquela discussão. Mas que Jesus Cristo perdeu atributos? Não, ele continuou sendo Deus. Ele não perdeu essa sua característica. A gente vê que existe um ser que até esse ser sabe disso. Satanás. Satanás sabe que Jesus Cristo não deixou de ser Deus. Olha lá na tentação do deserto, capítulo 4 de Mateus. Qual era a vontade do Espírito Santo? Que Jesus Cristo passasse fome. Que ele realmente ali jejuasse 40 dias, né, e 40 noites. Então, essa era a vontade do Pai, que ele passasse. Ele foi levado ali depois do batismo para o deserto realmente para jejuar. Aí Satanás se apresenta diante de Cristo, querendo que Cristo usasse seu poder divino, pois ele sabia que Cristo continuava sendo Deus. E fala, tá com fome? Então pronto, você está com fome, usa do teu poder divino e transforma essas pedras em pão. Porque até onde eu sei, meu filho, nenhum ser humano tem condição de transformar pedras em pão. Só Deus. E ele não transforma, por quê? Porque ele sabia que ali ele deveria ser obediente ao Pai. Então, essa ideia de que ele perdeu esses atributos é uma ideia errada. E quando a gente lê, né, o versículo, a resposta está no próprio versículo. No versículo aqui 7, ele fala assim, mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, essa ideia do se esvaziar é ter a forma de servo. E se apresentar diante de nós, não mais como um Deus, mas como um homem também. Então, quando ele encarnou, ele está se apresentando diante da gente, assim, ó, eu sou Deus, mas eu estou me apresentando diante de vocês como homem. Eu vou passar pelas mesmas aflições de vocês. Eu vou passar pelas mesmas necessidades. Vou passar pelas mesmas dificuldades. Mas Deus ter que mamar, ter que precisar de uma mulher, de um homem ali para limpá-lo. Ele se apresentou como homem, semelhante aos homens. Ele não perdeu a sua divindade. Ele não perde a sua divindade. Em nenhum momento. Desde que ele estava ali, sendo gerado fisicamente na barriga de Maria, ele continuava sendo Deus. No seu desenvolvimento, ele continuava sendo Deus. Quando ele estava morrendo na cruz, ele continuava sendo Deus, mas na pessoa do Filho, em todas essas fases da vida terrena dele. Então, ele nos apresenta a sua humanidade encarnada. O interessante é que nesse texto aqui em específico, a gente vê uma estrutura, que é uma estrutura bem interessante, que chamamos de quiasmo. Né? Vou dar uma de quiasmo, né? O que seria, né, esse tal de quiasmo? Né? Uma definição que para mim não ajuda em nada. Quando eu estava estudando, que o cara botou assim, o quiasmo, que é um paralelismo invertido. Ajudou em quê, meu irmão, isso? Mas vamos tentar trazer duas letrinhas que vão ajudar bastante. Então, quando a gente pensa em quiasmo, essa palavra está relacionada ali com a ideia de um X. Né? Então, nós vamos ter uma ideia A, depois vamos ter uma ideia B, depois vamos ter essa mesma ideia oposta B, oposta, quando eu estou dizendo oposta, que tem o mesmo sentido dessa segunda aqui B. E depois vem uma ideia aqui A. O que é que eu estou querendo dizer nesse texto aqui? Primeira coisa que a gente vê no versículo 6 é que, embora sendo Deus, então ele está apresentando Jesus Cristo aqui como Deus. Depois ele desce um pouquinho mais, quando ele vai falar sobre esvaziar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. No versículo 8 ele fala, e se encontrando na forma humana ou de homem, ou seja, servo e homem tem a mesma ideia. Tem a mesma ideia, servo e homem. E lá no final, no versículo 9, 10 e 11, principalmente, ele vai apresentar Jesus Cristo como Senhor. Então, Deus, ele é Senhor. E todo homem, por sua natureza, é servo. Então, quando ele transmite essa ideia do se esvaziar, Deus está aqui e o homem está aqui. Então, Deus se esvaziou. Deus, ele se humilhou. O que é Deus se humilhar? É ele se apresentar diante da gente como homem, como servo. Porque para ser servo, basta ser homem, basta ser um ser humano. Você é um ser humano? É. Então você é servo. Se você não está servindo, aí já é uma outra questão. Mas você é servo por natureza. Então, quando Deus se fez homem, homem encarnado, ele partiu ali de um ponto que ele está se apresentando diante de todos ali que estavam ao seu redor como servo. Ele estava ali para servir. Mas Deus, ele também é Senhor. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo sendo apresentado de 4 formas. Ele é apresentado como Deus, ele é apresentado como homem, ele é apresentado como servo e ele é apresentado como Senhor. Nós muitas vezes temos o desejo de ser Deus. Quem nunca pensou em ser Deus? Que atira a primeira pedra. Né? Quem nunca pensou em como seria ser Deus? Certa vez, eu estava lá em casa vendo uns vídeos de... Tem um canal que eu sigo no YouTube, que é o Top 5 da Heresia. Né? Top, já viu, né, do que é que se trata.
E ele pega 5 heresias e faz uma estrutura, faz umas animações, e fica bem interessante. E eu estava vendo, era de madrugada, acho que eram umas 2 horas, e eu vendo aquela situação, e teve uma das heresias, que eu nem lembro mais o que foi, que mexeu tanto com o meu coração, que causou um sentimento de justiça, de indignação por aquilo que eu estava vendo. Aí eu pensei, rapaz, se eu fosse Deus, eu destruía esse povo tudinho. E logo em seguida Deus falou algo no meu coração. Meu filho, se você fosse Deus, tu se destruiria. Porque tu é pecador igual a eles. Aí que Deus falou, eu comecei a ficar no meu canto. Eita Deus, bate mais devagar, né? Por quê? Porque realmente nós temos essa tendência de pensar em sermos Deus, né? E agirmos, né? Usando da nossa justiça humana. Só que nós não temos essa condição. Nós não temos essa condição. Só Deus pode vir a ser servo. Só Deus pode se humilhar. Só Deus pode se esvaziar. Então pare de cantar aquela música, ela é bonita, né? Eu quero me esvaziar de mim. Como? Se Deus, quando se esvaziou, se tornou servo, se tornou homem, um homem, quando se esvaziar, vai se transformar em quê? Em quê? Eu não sei. Você consegue pensar em um estado menor do que o de servo? De escravo ali, de doulos, né? Você consegue pensar? Eu não consigo. E dessa maneira que Cristo se apresentou, como servo, na nossa mesma condição, passando pelos mesmos sofrimentos, passando pelas mesmas lutas, foi assim que ele se apresentou. Então, se esvaziar é se humilhar. E se humilhar é se apresentar como servos. E essa é uma das atitudes que Cristo quer da gente, que nós devemos nos humilhar, nos esvaziar. E é por isso que ele vai falando, porque ele está tratando aqui, a igreja de Filipos era uma igreja boa. Era uma igreja que ajudava, que orava por Paulo, que mandava suprimentos ali para Paulo nos seus momentos de luta, de dificuldade. Então era uma igreja boa realmente, uma igreja que estava em crescimento. Não era igual a igreja de Corinto, que qualquer coisinha... Ele só escreveu uma carta para eles, que nós temos essa. Para Corinto, acredito que ele escreveu 4. Então você vê que a igreja era problemática. E todas as cartas a gente vê exortação, chamando ali a atenção. E nessa aqui, ele só dá louvores, agradece, e ele sempre está pedindo para que eles venham crescer cada vez mais. Venham crescer cada vez mais. E ele chama a atenção para que tenham cuidado com essa ideia do partidarismo, essa ideia das divisões que podem surgir dentro da igreja. Uma igreja santa, uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja que realmente ali está buscando ter um entendimento maior da palavra de Deus, mas pode começar a surgir divergências. Imagine quando você começou a servir a Cristo ali, qualquer coisa que falava para você, você acreditava. Qualquer coisa. O cara chegava e falava que foi uma baleia que engoliu o Jonas. O cara, foi uma baleia mesmo. Aí vinha o outro e falava, não, foi um grande peixe, foi um grande peixe. Você não tem entendimento. Você não consegue nem opinar sobre determinados assuntos. Agora imagine toda uma igreja que está sempre buscando a Deus, está sempre buscando o crescimento da igreja, estudando, se capacitando. Então a tendência é que algumas pessoas comecem a divergir ali das ideias, né? E pode vir a começar a existir ali determinados partidos. Então, Paulo está falando, meu irmão, tenham cuidado com esse partidarismo, não façam isso por partidarismo, não se dividam, mantenham a união, continuem do jeito que vocês estão, cresçam mais, se aproximem mais. Olha como foi que Cristo agiu, ele era Deus, ou melhor, ele é Deus. Mas mesmo ele sendo Deus, ele não considerou que ser Deus era algo que ele deveria se apegar. Mas antes ele subsistiu ali na vida, né, como servo, como homem. Então vocês, meus irmãos, olhem esse exemplo. O exemplo de Jesus. Não é qualquer exemplo, é o exemplo de Jesus Cristo, aquele que nós devemos seguir. E ajam como ele. Se humilhem, considerem o interesse do todo maior do que o seu. Por mais difícil ou doloroso que seja, considerem, o interesse do todo é mais importante. Por quê? Porque o interesse do todo faz o evangelho crescer.
faz com que as boas novas sejam proclamadas. Então, se humilhe, cultive esse hábito de se humilhar, de sempre olhar e se dobrar. Não é fácil, mas também não é impossível. Cristo não ia nos dar uma ordenança, Paulo não ia nos chamar a atenção para algo que a gente não conseguisse cumprir. Ele nem ia fazer isso. Então se humilhe. Tem determinadas coisas que nós devemos ter esse cuidado. Na igreja, principalmente. Acontece muito em igrejas que o cara está ali, é falado uma coisa dentro da igreja, todo mundo concorda, e surge um ou outro que tem a tendência ali de, por detrás dos bastidores, ir contra e começa a fazer umas picuinhas, começa a criar as panelinhas, o partidarismo, e isso causa um mal gigante para dentro da igreja. Seja em que área for que a pessoa está levantando isso. Seja qualquer coisa, isso causa um mal. Isso causa um mal. Isso é muito perigoso. Já vi isso acontecer muito. Eu me lembro de uma situação que eu passei, que eu estava aqui, aí o cara chegou para mim do nada. Eu acho que ele não me conhecia, que eu era muito bruto nessa época, assim, nas minhas palavras, no meu modo de agir, no meu modo de falar. E ele chegou para mim: ei, mano, tu tá sabendo que o fulano de tal tá com 2 namoradas, tá namorando uma pessoa na faculdade? Que tem a ver ele vir falar isso para mim? Aí eu olhei assim para ele: ó, em primeiro lugar, eu já acho um milagre ele ter uma, quanto mais 2. Eu brinquei, né, com ele. E outra coisa, cara, não tem nada a ver tu vir falar isso para mim. Eu vou lá nele, ou falar que tu veio fofocar comigo para ele. Não existe esse negócio de panelinha dentro da igreja. Esse negócio de divisão, de trazer essas ideias, de trazer... Não existe. Nós devemos ser honestos um com o outro. Se você está agindo dessa maneira, meu irmão, se arrependa. Se arrependa. Seja honesto. Seja verídico. Se humilhe mesmo. Se humilhe. Foi tomada uma atitude ali? Foi tomada alguma decisão ali? Não saia falando um para o outro que você não concorda e tal, e isso ou aquilo. Não, meu irmão. Aceite. E se você está com uma certa dificuldade, converse. Tudo se resolve na base da conversa. Converse, tente entender melhor. Talvez o seu entendimento sobre aquela situação não está tão claro. Simplesmente isso. Quando você conversa, você tem um entendimento. Ah, é por causa disso, né? Então vamos fazer desse jeito. Então se humilhe, considere o interesse do todo maior do que o seu. Cristo Jesus, ele considerou a humanidade ali que estava caída, estava condenada, que estava caminhando a passos largos para o inferno. Ele olhou e tomou uma atitude. Lembra que ele pensou, ele sabia o que era correto a se fazer, e ele tomou a atitude e assim fez. E é assim que nós devemos agir. Amém? Então, para nós concluirmos, nós vamos ver o versículo 9 a 11. O que aconteceu com Jesus Cristo? 9 a 11 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe, ele foi exaltado, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aonde levou Jesus Cristo o ato da humilhação dele. O interessante é que a gente vê lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 12, Cristo falando: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Cristo Jesus, ele foi preparar
moradas. Ele foi preparar toda uma estrutura para a igreja, para a sua igreja, para a sua noiva. E ele fala, se humilhe. Se você se humilhar, você será exaltado. Deixe de considerar somente os seus interesses. Considere o interesse do todo. Sirva na sua igreja. Sirva. Eu chamo muita atenção para essa questão do serviço, que é muito comum. Numa igreja tem uma totalidade que dá 100%. Só 15 a 20 servem. Os outros esperam que os outros sejam servidos. Eles querem ser servidos. Isso é um absurdo. Tome a atitude para servir. Precisa de pessoas para servir. Cristo fala, a área é grande, mas os ceifeiros são poucos. As pessoas não querem estar servindo. Sirva da sua maneira. Seja limpando as cadeiras, seja ali na portaria, na recepção, seja no ministério de crianças, seja no ministério de homem, de mulher, de jovens. Em qualquer ministério. Canto para servir é o que não faz. Se você não está servindo é porque não quer. Você está considerando seu interesse pessoal maior do que o do conjunto, maior do que o da igreja. Quais são os seus interesses pessoais? Você é que sabe. Você é que sabe. Então tenha cuidado com isso e se humilhe. Olhe para a igreja, aprenda a ceder. Ceda um pouquinho do seu tempo ali durante a semana para servir na igreja. Seja, como eu acabei de citar, construção, ó. Tá aí, aqui a gente tá cheio de mato, né, de novo. Não sei se foi limpo esses dias, mas a gente tá cheio de mato, tem que limpar. O mato já está entrando ali dentro daquela sala. Já está entrando. No ministério de crianças, no ministério de homens, e por aí vai. Sirva. Amém? Se humilhe. Amém? Amém. Vou orar para a gente encerrar esse momento.